amigos e amigas da TV Cidade, estamos retornando hoje com mais um programa Bem Viver, Corpo e Mente. Hoje sem a máscara, porque estamos respeitando todas as regras de distanciamento, estamos respeitando as regras de higienização. Então nós estamos aqui porque a conversa flui melhor, sem máscara. Então hoje eu quero refletir com vocês umas questões bem pertinentes, assim, de uma longa caminhada minha, de 37 anos, quase 38 anos de experiência, sobre amor, sexo e casamento. É um assunto muito polêmico, é um assunto que nos remete a muitas experiências, e eu tenho certeza que você aí, né, nossos amigos e que acompanham nosso programa, vão se identificar, vão achar que não, que eu discordar com as minhas ideias, enfim, mas nós estamos abertos aí. Eu já disse aqui no programa que a gente pode estar conversando, né? Você pode entrar em contato com a TV Cidade e a gente pode discutir essas ideias e questionar, e me questionar, e com certeza vamos ter altas reflexões. E eu gosto muito dessas conversas individuais. Então, falar um pouco sobre sexo e casamento e amor, né? Amor, sexo e casamento, aliás, é um desafio muito grande, e hoje é o maior desafio do ser humano de viver bem com o outro. Viver uma relação estável, saudável e que nos traga prazer, e não desconforto, e não dificuldades, e não patologias para que a gente adoeça mais. Eu acredito que a relação, ela pode ser saudável e pode nos trazer benefícios e uma qualidade de vida melhor. Mas para isso a gente tem que entender um pouquinho de cada um desses assuntos, né? E refletir sobre eles, sobre amor, sexo e casamento. Vamos falar um pouquinho primeiramente sobre amor, né? Essa questão muito que se fala muito de se amar o outro e de esperar principalmente o outro, que o outro traga a nossa felicidade. Aqui nós estamos desconstruindo esse conceito. E aí a gente já entra também em casamento, nessa questão de casamento. E casamento não é necessariamente papel, eu vou deixar bem claro aqui. Casamento, eu me refiro a uma relação afetuosa, né, entre um homem e uma mulher, ou qualquer outro tipo de relação afetiva, em que as pessoas convivam e que as pessoas troquem experiências, que as pessoas estejam no mesmo ambiente, principalmente isso, porque eu não considero muito também casamento ou uma relação mais intensa quando se vive cada um no seu ambiente. É mais fácil de se relacionar assim, não entrando em conflito, apesar que eu acho que o conflito também vai estar ali, porque o conflito é nosso, vai surgir também em outras situações, se não é com o casal. Mas a questão de amor, né? Essa questão principalmente em relação às mulheres que esperam o príncipe encantado. Eu quero trazer essa reflexão aqui. Até que ponto a gente vai conhecer ou vai ter esse príncipe encantado, né? Espera que se encontre alguém que vai nos salvar, que vai nos tirar da solidão e dessa situação muitas vezes de desespero, de tristeza, de não se sentir amado. E a gente entende muitas vezes o amor através do sentimento da paixão, e confunde com paixão. Paixão é aquele sentimento, né, químico, inclusive, né, que a gente fala que gerou química entre o casal, que a gente tem química entre os dois. Isso é paixão, é aquela sensação de dependência, inclusive, do outro, que a gente se sente atraído extremamente, que só pensa no outro e que só fica bem enquanto está com o outro. Isso já foi avaliado por cientistas e foi concluído que é uma situação, digamos, patológica até. Ela é um tanto patológica. Ela é saudável porque é uma canalização do afeto. Mas se ela se perpetuar por mais de 2 anos, uma paixão, foi avaliado que o ser humano adoeceria se
se continuasse apaixonado, se continuasse tendo todos aqueles sintomas de palpitação, de sonhar com a pessoa, só sonhar com a pessoa, só pensar nela, só querer ela. Isso, meus amigos, é paixão. E o amor, né, que a gente tanto idealiza e tanto busca, eu acredito que está muito mais voltado ao amor próprio, a esse sentimento que a gente tem pela gente mesmo, que a gente tem que buscar essa autoafirmação, essa autoaceitação, de se conhecer melhor, que nossos programas aqui têm buscado muito isso, dado ferramentas para vocês aí poder se conhecer melhor, se avaliar com bons olhos, se gostar mais, porque é só assim que nós vamos ter alguma coisa para dar para o outro. Quando a gente se ama, quando a gente se aceita, a gente pode acolher o outro e encontrar alguém que nos ajude principalmente a nos conhecer melhor, porque a convivência vai trazer isso, né? Porque a paixão ela passa logo depois da convivência, mas tem muita gente que busca estar sempre apaixonado. Eu acredito que diz respeito até a um vício, um certo vício, de só se sentir bem enquanto está sob a ação da adrenalina e noradrenalina, que as emoções fortes nos provocam, e uma delas é a paixão. Estar apaixonado, aquele sentimento intenso de atração sexual, inclusive aí nós vamos entrar nessa questão do sexo também, ela complementa. Existe uma química e que nos faz nos aproximar de uma pessoa. E essa química às vezes é muito forte. E ela vai fazer... E ela pode ser, inclusive, renovada. Ela pode ser acesa novamente dentro de um relacionamento, periodicamente. E eu acho que isso que os casais têm que buscar, que ela possa essa paixão, esse sentimento, essa química, pode rolar em outras situações, em outros momentos, está buscando, mas vai ter momentos em que nós vamos estar voltados para outras situações. Isso é casamento. Isso é uma relação duradoura que se constrói ao longo do tempo, com uma história de superação de conflitos, de vontade de se separar, de vontade de chutar o balde, de raiva do companheiro ou companheira, enfim, mas que a gente pode superar e pode entender o que está acontecendo com a gente naquele momento, e o que a gente está sentindo em relação ao companheiro é algo que se sente em relação a gente mesmo. Até porque alimentar qualquer tipo de raiva, de desafeto em relação ao outro, está fazendo que a gente tome o nosso próprio veneno. Nós estamos nos agredindo. Alimentar qualquer tipo de insatisfação, ciúmes, nós estamos nos autodestruindo. Nós estamos fazendo mal para a gente mesmo. É tomar o veneno e achar que o outro vai morrer. Enfim, essa questão de casamento é uma construção, e esse amor é uma construção também, que vai se construindo ao longo dos anos, que se supera crises, quando entram os filhos, inclusive, e essa é uma outra grande dificuldade, muitas vezes, para os casais. Quando entram os filhos, quando nasce, principalmente o primeiro filho, há uma desacomodação, o casal, principalmente o casal que viveu junto por muito tempo sem filhos, quando nasce o primeiro filho, há uma certa desacomodação e há uma instabilidade no relacionamento, e dependendo das características do casal e do homem, inclusive, porque a mulher é aquela que cuida e que acolhe mais os filhos. Hoje está mudando, eu já falei em outro programa também. Hoje, graças a Deus, isso está mudando. Os homens estão assumindo mais e as mulheres estão deixando os homens assumir, porque eu acredito que muito da dificuldade dos homens de criar seus filhos e participar mais da educação é nossa de nós mulheres acharmos que a gente sabe fazer melhor. E muitas vezes sabe fazer melhor. Infelizmente, nós temos que ser realistas e nós sabemos
mas também o homem tem a contribuir. Ele pode aprender e ele pode até fazer melhor, ter mais paciência muitas vezes. Principalmente com a menina, eu falo que o homem tem mais paciência com a menina, com a filha mulher do sexo feminino do que a mãe. A mãe é mais exigente com a filha mulher e mais flexível com o filho homem do sexo masculino. Então, às vezes a gente tem que delegar funções, às vezes para uma avó, inclusive, que tem mais paciência, para alguém, algum cuidador, alguém que possa acolher mais o sentimento dos nossos filhos, quando a gente não está num período legal, não está num período bom, para poder estar educando de uma forma mais tranquila. Mas o que acontece muitas vezes nos casamentos, voltando ao nosso assunto, que era casamento, é os homens se afastarem de suas esposas, se sentirem traídos. Inclusive, o índice maior de traição está dentro desse período da gravidez, até o puerpério e até mais ou menos o primeiro ano de vida da criança, né? Esse período ali dos 40 dias, que a mulher está totalmente voltada para o bebê, e depois ainda se estende até o primeiro ano de vida da criança. É o momento, é a época onde há um índice muito elevado de traições, que o homem se sente abandonado pela sua esposa, por conta de que essa esposa está muito centrada e ele não entende. Tem um lado que ele também não entende que o bebê é um ser dependente e precisa dessa mãe. Só que nós, mães, como nós carregamos os nossos bebês, né, no nosso seio, a gente se sente muito mais responsável pela educação dos filhos, pelos cuidados, os primeiros cuidados e pela educação, enfim, de maneira geral. Então, nesse momento é muito fácil do relacionamento se perder. É muito fácil das pessoas se separarem nesse período e não conseguirem superar e passar por cima dessa situação. Tem gente que vive de separação em separação. E às vezes, quando termina esse processo de separação e acaba ficando com um companheiro fixo, é porque cansou, né? Cansou de estar procurando e aceitou aquilo que a vida deu. E entendeu lá no fundo também a sua corresponsabilidade em relação às dificuldades que ele teve, às queixas que ele teve em relação aos seus relacionamentos anteriores. Então, casamento é algo construído com amor, né, com história de vida, de superação. Eu digo que é muito fácil se separar hoje em dia. Antigamente, né, na minha geração, quando eu era jovem, era uma vergonha, ainda era uma vergonha, a mulher separada tinha todo um preconceito. Hoje não, hoje nós temos muitas mulheres separadas e que vivem bem. Eu digo sempre que a gente tem um limiar de aceitação também, coisas que a gente sabe lidar. Quando a gente não sabe lidar, a gente pode evitar. Só que quando não sei lidar com algo, eu tento enfrentar. Em vez de fugir, eu tento enfrentar, entender, buscar ajuda para poder entender melhor, para poder me superar, tentando descobrir o que aquela situação está me trazendo de crescimento. O que eu posso aprender com aquilo. Então, assim, entre altos e baixos, num relacionamento de quase 38 anos, eu tenho uma certa experiência de superar a crise e de enfrentá-las de frente e de tentar superá-las, e eu acho que ainda vamos encontrar algumas crises pela frente, né? Nós temos hoje uma crise externa, que é o corona, e nós temos que estar enfrentando a crise de uma convivência mais íntima, mais de perto. Então, esse é um grande desafio também, de estar convivendo diariamente, muita gente trabalhando em casa, muita gente tendo que estar dividindo o mesmo espaço o dia inteiro. Um casal com um filho dividindo o espaço o dia inteiro. Isso é desafiador. Isso porque eu acho que por muito tempo a gente fugiu. Por isso que eu acredito também que esse momento da história da humanidade é muito simbólico.
Ele é muito simbólico porque nós estivemos por muito tempo fugindo. A mulher esteve fora de casa, primeiro o homem trabalhar para sustento, enfim, depois a mulher saiu também, e hoje nós estamos tendo que retornar todo mundo para dentro de casa. Todo mundo para o recolhimento, para o íntimo, e se entender e se perceber melhor e tentar conviver melhor dentro desse novo desafio. Então, né, dentro dessa perspectiva, a construção do amor, para mim, é isso, é estar vivendo um dia de cada vez, elaborando uma crise de cada vez, e convivendo e tirando o melhor e tendo muita história para contar. Se eu fosse contar para vocês todas as histórias de superação, todas as minhas mudanças, nossas andanças, saímos de Pelotas, fomos parar em Caxias do Sul, interior de Caxias do Sul, depois Paraná, Mato Grosso, voltamos para o interior de Caxias do Sul e chegamos em Farroupilha, e eu finquei pé aqui há 25 anos, acredito isso. Então, foram grandes andanças, grandes experiências de superação financeira, emocional, e tudo isso hoje me traz muita base para hoje estar aqui falando com vocês e tentando transmitir uma mensagem até otimista de que casar é bom, não precisa ser no papel, deixando isso bem claro. Casar, conviver, eu quero dizer, conviver é um desafio, mas também é um desafio bom quando se supera as crises e consegue se continuar convivendo melhor, pessoas melhores, mais evoluídas. Então, casar é bom, ter filho é bom, sexo é bom quando é saudável e quando é bom para os dois, quando tudo que se é feito é feito em acordo, quando é bom para os dois. Isso é muito bom e muito saudável. Tudo que se possa fazer em termos de sexo tem que ser, o casal tem que chegar a esse denominador comum. O casal tem que ser bom para os dois, não apenas um. Ou o outro se deixa convencer também e experimentar algumas coisas. Mas sexo é bom, casamento é bom, e se sentir amada é melhor ainda. Quando a gente se sente amado, quando a gente se sente alguém com importância nesse mundo, com uma história para contar e uma história ainda para construir, a gente sente que está fazendo parte desse universo. E eu estou gostando muito de estar vivendo esse momento da história da humanidade, a nível global. Nós estamos vivendo isso a nível mundial. Então, nós vamos ter muita história para contar, antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? A gente vai ter essa história aí para passar para os nossos filhos, nossos netos, enfim. Viva intensamente esse momento, tire o melhor dele. Não é fácil, às vezes é difícil, mas né, aproveite para se conhecer melhor. Convido a todos a estarem acompanhando nossos programas, né, através do YouTube, do Face, da TV Cidade. Convido a todos a fazer esse tour pelas nossas andanças de autoconhecimento que a gente tem proposto aqui para todos. Então, assim, a minha mensagem de hoje era essa, e quero que vocês tenham um bom casamento, se sentindo muito amados, né, e sexo à vontade. Wow.